Tarde de terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Vamos ao vivo em link a Bauru conversar com a minha querida advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Viviane Colassino, sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes Sociedade de Advogados. Boa tarde, doutora Viviane Colassino, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem? E aí, muito sol em Bauru? Bastante sol, um calorão. Adoro, adoro. Doutora, hoje nós vamos falar a respeito de cobrança vexatória. Né? Tem muitas pessoas que terminam entrando em dívidas e não porque querem. Algumas realmente são cara de pau e devem mesmo à torta e à direita e continuam fazendo dívida por aí. Né? Uma hora a casa cai. E aí o que acontece é o seguinte, eu queria saber da doutora, quando, por exemplo, uma pessoa tem essa cobrança de forma vexatória, por exemplo, é permitido para quem está devendo condomínio ter ali no quadro o nome? Tem pessoas que devem no clube, né? Gostam de ostentar uma vida bacana, não sei o quê, mas fica devendo no clube. O clube pode colocar ali no quadro de entrada o nome dos associados que estão devendo? Não, não pode. Né? Esse tipo de cobrança que é considerada a vexatória. É lógico que a pessoa que deve, ela não pode reclamar de ser cobrada, né? Então, muitas pessoas falam assim, olha, eu não gosto de ser cobrada. Você pode receber ligações de cobrança, desde que seja de uma forma individualizada, diretamente para a sua pessoa, né? Em locais que você indicou como endereço, como telefone de contato. Agora, não pode colocar lá, por exemplo, no boleto do condomínio, todos os devedores que não pagaram a taxa condominial. Não pode colocar lá exposto numa plaquinha do clube, né, que a pessoa não pagou, está inadimplente, porque esse tipo de cobrança é vexatória e é um crime. Pode ser condenado de 3 meses a 1 ano. Perfeito. Outra coisa que me chama bastante atenção é que, como a doutora colocou, às vezes a gente vai numa loja, faz um crediário e cita 2 telefones de referência para a loja. Aí vamos supor que a gente está devendo, estou lá devendo lá o carnezão. E aí a pessoa começa a ligar para toda a minha vizinhança, porque às vezes o serviço de cobrança, através do seu endereço, ele pega os números mais próximos, por exemplo, casa 303, casa 306, casa 307, e começa a ligar para essas casas, né? E começa a perguntar assim, olha, você conhece o Fábio Arcanjo? É o telefone do Fábio Arcanjo? Né? Tem gente que faz isso, tem empresas que fazem isso. O telefone da pessoa toca na casa dela, mas toca na vizinhança inteira. Sim, e com a internet agora é mais fácil ainda. Jogam um sobrenome lá e perguntam, né? É parente? Conhece? Trabalha aí com você? Então, assim, é uma situação bem constrangedora, é desagradável, isso não pode estar acontecendo. As lojas têm esse hábito mesmo de pedir, né? 2 telefones de referência. Então, assim, se você não quer ser cobrado, né? É lógico que a gente, quando vai fazer uma compra, a gente não tem intenção de ficar devendo, a gente quer acertar. Sim. Mas imprevistos acontecem. Então, se você não quer ter o incômodo de que todo mundo fique sabendo, aí a sua família fique sabendo, evite dar como telefone de referência pessoas que você não quer que recebam esse tipo de ligação. Porque, apesar desse tipo de ligação ele ser ilegal, não pode estar acontecendo esse tipo de cobrança, infelizmente as lojas fazem isso. E se realmente vier a acontecer essa cobrança de parente, de irmão, de vizinho, ficar sabendo que você está em débito com alguma loja ou banco, financeira, aí cabe uma indenização por danos morais, tá? Porque passou um constrangimento, né? Ninguém é obrigado a saber das nossas contas pessoais, né? E também cabe um crime, um processo criminal aí. E aí acontece com frequência, doutora. Por exemplo, hoje em dia a gente tem várias empresas que trabalham com telemarketing, né? Empresas fortíssimas no Brasil, que Sim. trocam de número à torta e à direita. Então, por exemplo, eu devo na loja X, lá do Carnezão. E aí a pessoa começa a ligar no meu celular de vários números, né? Então, o que acontece? Eu posso pegar e entrar em contato com quem? É com o Procon? Aonde que eu entro em contato para que esse número
pare de me importunar. Mesmo que eu coloque a blacklist lá no meu celular, comece a bloquear esses números, vem outros números o tempo todo. Porque, como eu disse, são grandes empresas que arrematam grandes números de linhas telefônicas e a pessoa termina o dia todo recebendo ligações de cobrança. Né? Ninguém gosta de ser cobrado. Né? A gente às vezes deve, não é porque quer. Né? Às vezes não nos pagarem, é um efeito cascata. Me recordo disso perfeitamente. Né? Quando eu convivia lá com o Clodovil, o telefone da casa dele, o celular dele vivia tocando, mas não pagavam ele. Então ele não tinha como pagar as pessoas também. Né? Então, infelizmente, isso acontece com a maioria dos brasileiros que hoje estão inadimplentes. Então a gente tem um serviço de telemarketing que é do mal, literalmente, que fica ligando o tempo todo, insistindo, e não liga só para você, como a gente colocou agora há pouco, liga para a vizinhança, liga na empresa que você trabalha, né? E começa a falar, você conhece o Fábio Arcanjo, você conhece não sei quem, entendeu? Então isso é muito chato. Como que a gente pode reverter essa situação? Se essas ligações elas forem excessivas, né? Todos os dias está ligando, já aconteceu de eu ter clientes da empresa tá ligando 5 vezes por dia. É então, pouco, eu tenho amigos que ligam mais de 20, doutora. Nossa! Então a gente precisa entrar com um processo urgente para isso, porque nesses casos, normalmente o PROCON já dificilmente resolve, né? Porque passa a ser um excesso. Você pode fazer reclamação no PROCON, não tem problema nenhum, mas o que vai ser mais efetivo vai ser uma ação judicial, que daí o juiz coloca uma multa, caso eles fiquem ligando, perturbando as pessoas. Então, é muito importante essas ligações elas serem gravadas, você printar a quantidade de ligações, quantidade de vezes, porque às vezes eles fazem ligações de 10 em 10 minutos. Sim. Então todas essas informações, você coletando que eles estão importunando, que eles estão ligando no seu trabalho, não pode ligar no trabalho, né? O local de trabalho é um local sagrado, então a gente não pode, porque muitas empresas, apesar de não ser o correto também, mas acabam ficando, incomodadas, dependendo do tipo de atividade, fala, meu funcionário está devendo, ele pode querer desviar dinheiro aqui, eu não vou continuar com esse funcionário e vou dispensá-lo. Então, é prejudicial ao trabalhador. Então, é interessante vocês estarem se resguardando para poder entrar com uma ação judicial e pedir, liminarmente, para poder parar essas ligações sob pena de multa e pedir depois danos morais. Perfeito. E a gente tem casos que realmente consegue chegar num resultado positivo quando entra com esse tipo de ação? Sim. Nós temos várias ações com êxito, a maioria delas, porque o Código de Defesa do Consumidor protege muito o consumidor, mesmo inadimplente, né? Não significa que a dívida vai morrer, tá? A dívida vai continuar existindo, você vai ser cobrado, só que há meios corretos de serem cobrados. São as medidas judiciais. Então, a empresa pode entrar com ação de execução, ação de cobrança, ação monitória, mas não pode ficar toda hora importunando a pessoa que, olha, eu preciso receber. Às vezes eles ligam, hoje oferecem 10 mil, amanhã 8, depois 7, 6, vai abaixando, né? É bingo. E isso acaba ficando irritante, porque hoje você não tem o dinheiro, mas dali 2 dias também não vai ter, é difícil, né? Então precisa ter um fôlego aí para a pessoa se recuperar. E doutora, quando a gente fala a respeito também das dívidas, e a gente falou que muita gente deve não é porque quer, né? Porque a gente está num processo econômico ainda pior do que outros anos, né? Isso não é no Brasil, é no mundo. E o que acontece? Quando a gente fala a respeito dessas dívidas, existem bolsões, né, onde as empresas elas incentivam, né, aquele devedor a pegar e fazer uma renegociação daquela dívida para que ele consiga pagar dentro do orçamento dele. Então, eu me recordo na semana passada que a doutora citou até alguns exemplos aqui, e é muito importante que a gente reforce isso para o nosso telespectador. Então, tem pessoas que têm uma dívida de 50 mil e que, de repente, a dívida pode chegar a 2 mil, o pagamento da dívida pode ser de 2 mil reais. E vale a pena. A pessoa, eu não tenho o dinheiro hoje. Tudo bem, mas vale a pena você pegar e sentar e conversar, expor o seu problema ali para aquela empresa, para que você mostre e demonstre para esse empresário, né, que você realmente tem boa vontade de pagar. Porque é ruim quando alguém deve para a gente que não se manifesta, que deixa a gente no vácuo. Eu vejo aqui até no nosso programa, porque o nosso programa, apesar de ser entretenimento
para quem nos assiste, tem pessoas que devem um programa e a pessoa não retorna, não fala nem nada, então a gente tem que entrar com uma ação. É uma coisa muito triste, porque aquilo que era uma amizade, que era uma coisa bacana, termina se tornando um pesadelo, não só para nós daqui, mas para quem realmente está sendo cobrado. Porque às vezes a pessoa ela nem se manifesta, olha, você me desculpe, aconteceu um imprevisto na minha vida, tal, não sei o que, mas eu pretendo pagar nem que seja em 24 vezes, entendeu? Porque, infelizmente, a vida ela não está fácil para ninguém. Né? Não é porque a gente está aqui bonitinho, com uma roupinha bonitinha, com a carinha bonitinha, que a gente também não tem problema. Tem outras pessoas que dependem da gente também. E a gente tem que compreender isso quando a gente também está devedor. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem o salário dela, mas ela continua fazendo compras no nome de terceiro e tudo mais e continua devendo. Então o nome da gente é uma coisa muito sagrada. Eu acho que a gente pode reforçar isso para quem está em casa. Quando a gente é pobre e vem de uma família muito humilde, a única coisa que a gente pode ter na vida é dignidade e o nome da gente. Porque com o nome da gente, a gente consegue realmente entrar numa loja, fazer um crediário, né? A gente conseguir um emprego, porque hoje as empresas não estão dando espaço para quem está com dívidas, né? A grande maioria não tem feito isso. Pode até ser errado, mas realmente a grande maioria, quando vê que você está inadimplente, não te possibilita, às vezes, aquela vaga, mesmo você tendo competência para exercer ela. Então é importante que você tente pagar as suas contas. Vai fazer um pão, vai lavar uma casa, vai lavar um cachorro, vai limpar um carro. Isso não é vergonha para ninguém. Dignidade a gente conquista no dia a dia, mostrando que a gente é uma pessoa clara e honesta. Sim, As poucas vezes que eu fui negativado na vida, não foi porque eu não deixei de pagar as pessoas, foi porque eu ingenuamente, acreditando em parente, em coisa e tudo mais, sujaram meu nome. Como a gente diz. Por quê? Porque a gente compra uma coisa para a pessoa, achando que a pessoa está sem isso, sem aquilo, e a gente termina tomando literalmente soda, entendeu? Essa que é a verdade. Então, para que isso não aconteça com você que está do outro lado, então repense antes de você pegar e emprestar o seu nome para uma pessoa, seja até seu parente. Olha, a gente tem que tomar cuidado até com quem deita com a gente muitas vezes, entendeu? Porque o inimigo sempre está perto da gente, ele não está longe, ele está perto. Quem vai nos ferir, quem vai nos machucar é quem está longe. E essa pauta é bacana da gente falar da cobrança vexatória justamente em função disso. Por quê? Porque todos nós temos o direito, inclusive, de ir e vir, no sentido até pior da palavra, de estar devendo, mas a gente não precisa também ser exposto, né? No quadro, como a gente colocou aqui, né, na vizinhança e tudo mais. Problemas todos nós temos e teremos ao longo da vida. Para isso a gente está vivo, né? Graças a Deus. Não é fácil. Realmente a gente precisa se organizar financeiramente. Eu acho que falta muito, né, na educação do país essa questão da educação financeira. E as pessoas acabam se enrolando, mas assim, há essa possibilidade, como eu disse semana passada, o Serasa faz campanhas, tá, de renegociação de dívida. Então há essa possibilidade. Em várias cidades nós temos os Sejus, que também são centros judiciários de conciliação, onde é possível você, como devedor, chamar o seu credor para negociar, para estar acertando com ele. Olha, eu não consigo pagar 10 mil à vista, mas eu consigo pagar aí em 20, 30 vezes, né? Muitas vezes o credor não aceita, porque ele quer à vista, lógico, ele já está, né, recebendo com atraso, está com aquela inadimplência. Mas, nesses casos, quando a pessoa realmente não tem condições mesmo e ela precisa acertar, eu normalmente costumo orientar meus clientes a fazerem depósitos em juízo. Então, vamos depositando em juízo lá, nem que seja um pouquinho por mês, 150, 200 reais, mas você mostra a sua boa-fé, a sua idoneidade, e aquela dívida vai amortizando. É importante isso, né, para você limpar o seu nome, porque como você disse, Fábio, o que é mais importante que a gente tem é o nosso nome, né? Então é muito ruim a gente não poder fazer uma compra, a gente não poder ter um cartão de crédito, né, não poder comprar uma casa, um carro. Então é muito complicado, a gente precisa realmente procurar se resguardar para ter um nome, né, bom. E é lógico que essas cobranças vexatórias, elas passam a deixar de existir a partir do momento em que você consegue colocar sua vida financeira em dia. Com certeza. Bom, o nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Quando mais novo, acabei sujando meu nome, mas fiz uma negociação e paguei com um super desconto.
Só que, para minha surpresa, estou recebendo contatos de uma empresa de cobrança afirmando que a dívida ainda existe e o valor está o triplo. Enviei o comprovante de quitação e, mesmo assim, eles me cobram todos os dias. Se eu entrar no Pequenas Causas ou com um processo, eles param de me cobrar? Quem pergunta é Jonas Siqueira, de Bragança Paulista, São Paulo. Jonas, a primeira coisa que eu vou te falar para você olhar, a próxima vez que eles te ligarem cobrando, se o contrato, o número do contrato que você pagou e o que está sendo cobrado é o mesmo. Porque o que acontece? Muitas financeiras, muitos bancos, eles costumam fazer o seguinte, eles ligam para cobrar um contrato e aí você faz aquele acordo. Só que você às vezes já tinha um cartão de crédito, um empréstimo, sabe? E cada um desses serviços é um número de contrato diferente. Aí o que acontece? Você negocia o contrato número 1, mas aquele do cartão de crédito que era o número 2 fica para trás. E você acha que estava englobado naquele acordo que você fez do 1. Então, tem que observar se realmente é o mesmo contrato. Se não for, se for por acaso o mesmo contrato, aí sim você pode entrar com ação judicial e eles vão ser obrigados a parar de te cobrar e ainda você tem direito a uma indenização, bem como receber o valor que foi cobrado indevidamente em dobro. Doutora, quando a gente fala a respeito, ele ainda tem os comprovantes, né? Ele tem um comprovante, mas nem todos nós guardamos comprovante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu vou ao mercado, posso comprar um sorvetinho, um picolé, eu peço meu cupomzinho fiscal e ponho o número do meu CPF na nota, sempre, né? Eu não devo nada para ninguém, então eu acho que assim, para mim, eu ponho. Mas tem pessoas que não põem porque acham que o governo vai rastrear. Agora, o governo ele tem milhões de maneiras de rastrear as nossas contas, a movimentação bancária, assim por diante. Ingênuo de quem acha que não. Né? Infelizmente, quando você termina colocando o CPF na nota, de alguma maneira, um pouquinho desse dinheiro que você, ao longo de um ano, né, você terminou ali declarando, você recebe. Né? Então dá para às vezes comprar uma garrafa de vinho, mas dá para você pegar e chorar as pitangas com você e com Deus. Mas o que eu queria saber, doutora, é justamente isso. Para quem não tem esses comprovantes guardados, o que faz? Porque aí fica uma situação super complicada, né? Porque o brasileiro não tem o hábito de guardar conta de luz, conta de água que pagou, nem nada. E aqui a doutora já falou para nós que temos que guardar pelo menos por 5 anos. Né? Dependendo das contas. Mas o brasileiro não guarda, até porque tem espaço, né? Hoje em dia a gente ainda tem a facilidade de ter o celular, que a gente pode fotografar, escanear e deixar ali numa pastinha guardada. Mas nem todo mundo tem essa organização. Eu queria que a doutora explicasse como que a gente faz um caso assim, em que a gente é cobrado e não tem um comprovante que pagou há tantos anos. Então, tem uma máxima no direito que a gente fala, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, se você não tem o comprovante, você vai acabar pagando de novo. Por quê? Quem tem que provar que pagou é a pessoa que fez o pagamento. E como você comprova o pagamento? É através de recibo. Né? Então, se você não tem o recibo, você corre o risco de ser cobrado e ter que pagar 2 vezes a mesma dívida. Hoje em dia, doutora, a maioria das pessoas tem a facilidade de pagar as contas através do app, que é o aplicativo do banco, né? Mas a maioria também ainda, principalmente as pessoas com mais idade, além de terem dificuldades para usar os aplicativos, apesar de serem mais intuitivos, a grande maioria, elas têm receio porque preferem o ticket, o cupom de pagamento, né? Aquele que sai do caixa eletrônico. Para aqueles que pagam pelo aplicativo, qual a sua recomendação? Porque ali fica o histórico, mas mesmo assim pode ser que a empresa não tenha recebido o pagamento da conta de água ou da energia elétrica e assim por diante. O que a gente faz num caso como esse em que a gente é cobrado 2 vezes e fez o pagamento sem ser no banco físico, sendo no banco virtual? Então, nos bancos virtuais, nos aplicativos, a gente tem a opção de emissão de segunda via, fica no seu extrato bancário, porque normalmente você pagou ali com o valor que tem na sua conta. Então, é mais fácil, para quem não guarda o comprovante, é mais fácil de comprovar que realmente houve o pagamento. Porque mesmo que seja uma dívida lá de 2020, por exemplo, se o seu aplicativo ele não puxa extrato de 2020, você pode ir diretamente no banco e pedir o extrato de 2020, o banco é obrigado a fornecer. Então, você vai localizar aquela conta paga.
Mas para quem vai direto no caixa, na boca do caixa ou na lotérica, aí o ideal é o quê? Tirar uma cópia daquele comprovante porque ele apaga. E aí Sim. você guarda ali por 5 anos. Ou você digitaliza, fotografa para você poder ter o comprovante. Doutora, uma outra questão que surge agora. Quando a gente fala a respeito desses pagamentos, né, de quem está inadimplente, muita gente fala assim, não, mas eu vou esperar um pouco para depois a empresa pegar e me dar um bom abatimento. Então tem gente que fica esperando, fica cozinhando e esquece que a vida vai continuando, né? Às vezes precisa fazer um novo crediário, precisa às vezes comprar um carro, e aí tudo isso nessa hora termina pesando para ter o crédito aprovado ou não, né? Alguns bancos hoje virtuais, eles dão crédito até para quem não está negativado. E eu queria que a doutora falasse um pouquinho a respeito disso. Então, essa questão de pagar uma dívida com desconto, ela é interessante no ponto que você consegue regularizar a sua vida, você consegue limpar o seu nome, tirar o seu nome, né, do Serasa, do SPC. Então, você ganha um fôlego novo aí para recomeçar. Então, é muito importante essa negociação. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, às vezes tem uma dívida lá com um determinado banco. Você tem uma dívida lá de 10 mil, ele faz lá uma proposta de acordo por R$ 800. Nossa, beleza, eu tenho R$ 800, eu vou quitar essa dívida. Morreu a dívida ali com o banco. Só sai seu nome do SPC do Serasa. Só que acontece, se eu precisar contratar de novo com esse banco, muito dificilmente eu conseguirei crédito com esse banco, mesmo tendo pago a dívida. Por quê? Porque é uma restrição interna dos bancos, né? E eles acabam dizendo que por causa do desconto que eles deram, eles não conseguem abrir uma nova linha de crédito. Então a gente precisa pensar muito nisso, principalmente o financiamento de veículo. Tem muita gente que acaba não pagando, perde o veículo, ou às vezes entra com aquelas ações revisionais de financiamento de veículo, que acaba no final das contas não dando em nada, isso daí só é para ganhar tempo mesmo. E aí a pessoa acaba se enrolando, e aí quando ela vai querer comprar um novo veículo com aquela financeira, não consegue mais crédito, porque ela tem uma restrição interna. Então é preciso ficar atento. Se você não quiser mais ter relacionamento com aquela instituição financeira, faça o acordo no valor com desconto. Caso contrário, se organize para pagar o valor cheio. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, venho recebendo inúmeros telefonemas e SMS de uma empresa de cobrança, mas o CPF e o nome não são meus. Já falei mais de uma vez que não conheço a pessoa e mesmo assim me ligam todos os dias pelo menos 6 vezes, fora as que não atendo. O que devo fazer? Quem pergunta é a Érica Campos, de Bragança Paulista, São Paulo. Érica, nesse caso, quando você recebe muita cobrança que não é seu, normalmente quando a gente troca o número do chip, né, acaba vindo aí as cobranças de outras pessoas. Então, cabe uma reclamação no PROCON e cabe uma ação judicial para eles pararem, né, de fazer essas ligações, excluir o seu telefone da lista deles, né, e cabe aí um dano moral aí. Doutora, também um e-mail comunicando à empresa, né? O serviço de relacionamento comunicando à empresa, olha, esse número não pertence a mim também, não, já fica, cria até prova, caso continue e persista. Normalmente não resolve, viu, Fábio? Normalmente não resolve o e-mail, mas não custa tentar. Mas eu digo no sentido de você já criar uma prova provar, sim, que você tentou. Que você tentou falar, olha, avisei que não é meu esse telefone, não conheço essa pessoa, não é meu parente, não mora aqui, e realmente não teve sucesso, né? Continuaram com as cobranças. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde. Meu pai tinha uma dívida com o banco e acabou falecendo e eu acabei herdando a dívida mesmo sem ter usufruído do dinheiro que ele pegou. Acontece que o banco vendeu essa dívida para uma empresa de cobrança e agora eles não param de me ligar, ameaçar caso eu não pague a dívida.
Eu sou obrigado a pagar mesmo a dívida para essa empresa e não ao banco? Quem pergunta é a Andréia Sampaio, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, Andréia, é o seguinte, quando a pessoa falecida deixa dívidas, essas dívidas, tem muita gente até que fala, a dívida morre junto com a pessoa? Não, a dívida não morre, ela existe ainda. Só que como vai ser pago? Através dos bens que o falecido deixou. Então, se ele deixou lá um carro, esse carro vai ter que ser vendido para pagar essa dívida. Se deixou uma casa, vai ter que ser vendida para pagar essa dívida. O que sobrar vai ser dividido entre os demais herdeiros, certo? Então, é sempre os bens que pagam. Se ele deixou uma dívida maior do que o valor dos bens que ele deixou, a dívida só vai ser paga até o montante dos bens. Então, explicando de forma mais clara, ele deixou uma dívida de 5 mil reais, mas ele deixou um bem no valor de 3 mil reais, então o banco vai receber 3 mil, porque aquele bem vai ser vendido por esse valor, e os outros 2 mil, infelizmente, o banco vai deixar de receber, porque os herdeiros não são obrigados a pagar do próprio bolso dívida que eles herdaram, tá? E isso tem acontecido com frequência, doutora? Então, isso Porque tem que ter o reclamante, acontece. né? Sim, exatamente isso. Na verdade, o que acontece? Essas empresas de telemarketing, elas fazem a cobrança incessantemente, ficam ligando, mas elas não entram com ação judicial. Porque o correto, quando as dívidas são até 100 mil reais, normalmente eles não entram com ação. Eles entram com ações em valores superiores a isso. E aí o que acontece? Fica essa cobrança incessante, chata. E para a gente parar com isso, aí tem que entrar com ação judicial mesmo. Porque o certo seria as empresas entrarem com uma ação contra o espólio, né? Que são os bens deixados pelo falecido, e são esses bens que pagam as dívidas. Eu conheço gente, doutora, que deve muito e que põe o telefone, pede para um amigo, para uma amiga, ter uma linha de telefone para essa pessoa. Então a pessoa pede uma linha para parar das empresas ficarem o tempo todo ligando. Entendeu? Porque de verdade a cobrança é chata. Eu falei aqui. Mas ela deve, nesse caso, né? Continua devendo, viu? Continua devendo. Então, Né? o devedor tá esperto. Então, 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Boa tarde. Troquei de número de telefone celular recentemente e agora recebo ligações diariamente. A última foi às 9h30 da noite me cobrando de algo que não devo e que não está no meu nome. Posso entrar com processo contra essa empresa para eles pararem de me ligar? Quem pergunta é a Juliana da Silva, de Atibaia, São Paulo. Então, Juliana, você pode, né, como eu já havia respondido isso, se a dívida não é sua e eles estão ligando incessantemente, inclusive em horário, depois do horário comercial, é uma cobrança vexatória, ela é ilegal e principalmente porque ela não é direcionada a você. Então, pode entrar com uma ação judicial, pedir indenização por danos morais, que você vai ter sucesso. Coisa boa. 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Olá, fiquei desempregado e ainda estou e pagava aluguel. Pelo motivo de inadimplência, tive de devolver a casa e voltar a morar com a minha mãe. Isso faz 1 ano. Desde então, venho recebendo ligações do dono da casa me cobrando sobre os meses. Até aí tudo bem, pois estou em débito. O problema é que ultimamente ele está ameaçando protestar meu nome, processo na justiça e até me bater. Esse tipo de cobrança é correto? Quem pergunta é Jefferson Cardoso, de Bragança Paulista, São Paulo. Jefferson, esse tipo de cobrança é ilegal, é a cobrança realmente vexatória que nós estamos tratando aqui hoje, né? Ele não pode, né, esse credor está fazendo isso, ameaçando você de te bater. Você pode abrir um boletim de ocorrência de ameaça, né, contra ele e pode entrar com uma ação de indenização, porque ele não pode estar fazendo esse tipo de ameaças. Porque, assim, se ele vai protestar, que proteste logo, na verdade. Não é para ficar toda hora ligando, importunando e fazendo a cobrança, porque ele tem o direito de fazer o protesto. Mas ele não tem que ficar ameaçando, né? Esse tipo de coisa, essas ameaças, constrangimentos aí são ilegais e ele pode responder criminalmente por isso.
Até porque é que nem aquelas pessoas que dizem, eu vou me matar, eu vou me matar. Quem vai se matar, meu bem, não fica falando, entendeu? Vai lá e se mata. Exatamente. Eu tô bem nessa fase da vida, entendeu? Já quer se matar. Então vai, quer a faca? Toma, pronto, entendeu? Já eu estou nessa fase da vida. Agora o que é importante a gente lembrar também, doutora, que a gente está brincando, está falando de um assunto sério, Sim. e que vira e mexe nos telejornais, principalmente os policiais, a gente vê pessoas que terminam realmente matando outra por R$5, por R$2, por muito pouco. Né? A sociedade está doente, a nossa sociedade está doente, o ser humano está doente. Então é importante que a gente pegue e também tome cuidado quando você deve, porque esse tipo de coisa faz um boletim de ocorrência já, né? Aí você pode fazer de forma online para prevenir a sua integridade, porque infelizmente o ser humano é uma caixinha de surpresa, seja ele quem for. Todos nós, dependendo da situação, a gente pode se revelar ou revelar coisas horríveis dentro de nós, né? Que a gente nem sonhava. Infelizmente é uma verdade. Né? A gente é passível de erro. Essa que é a grande realidade. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, tive meu cartão de crédito clonado há 5 anos e fizeram a festa com ele. Tenho um BO do acontecimento. O protocolo de cancelamento em que aviso sobre o ocorrido, cancelando o cartão e que a operadora afirma que não deveria pagar pela fatura. Acontece que agora ando recebendo ligações sobre essa dívida que não reconheço. Como proceder? Quem pergunta é a Maria das Neves, de Bragança Paulista, São Paulo. Maria das Neves, essa é uma ação excelente, viu? Para você entrar contra eles, contra essa operadora de cartão. Porque se você fez o boletim de ocorrência, se você avisou, né, contestou essa venda aí, informou que foi clonado, eles não podem estar te cobrando. Isso daí tinha que ter sido cancelado. Se não foi feito o cancelamento, então procure um advogado da sua confiança, entre com uma ação judicial e você vai ter êxito também em receber uma indenização por danos morais. Doutora, mas assim, nós vivemos num país que todo mundo, eu vou te processar. Pisou no pé, a pessoa processa. Entendeu? É assim, é uma coisa. Porque as pessoas, na realidade, estão querendo... O Brasil está entrando naquela vibe dos Estados Unidos. Qualquer coisa as pessoas processam por tudo, né? As pessoas expõem a vida delas na rede social de uma maneira como se fosse um açougue. E aí depois qualquer coisa vai te processar. Processar, qualquer um tem o direito de processar por qualquer coisa, como eu disse, até por pisar no pé. Agora, ganhar que é uma outra história. O que vai acontecer é que você vai perder tempo, dinheiro, né, muitas vezes, porque a justiça ela tem que cuidar de casos muito mais importantes do que certas besteirices que tem por aí. As pessoas hoje tudo, eu vou te processar. Problema, vai lá e processa, entendeu? Eu quero ver ganhar, porque é isso que as pessoas não entendem, porque a justiça ela termina empacando, né, hoje em dia o judiciário justamente por causa de bobagens que as pessoas terminam cometendo e achando que, né, qualquer um vai lá e você sabe de quem que eu sou filho, você sabe de quem que é a minha família, grande coisa, entendeu? Isso não muda absolutamente nada mais. Nós vivemos num mundo totalmente diferente que o dinheiro mudou de mão, tudo mudou. E o que importa de verdade é você fazer valer o seu direito, mas não com ameaças, com coisas esdrúxulas que tem por aí que a gente vê. Né? Por isso que a gente falou dessa coisa vexatória, que é importante. Tem muita gente no mercado devendo, mas tem muita gente também que está sendo sacana. Né? Então a gente quer falar com você que realmente é um cidadão que busca todos os dias pagar as suas contas de maneira digna e que hoje não está pagando por outros atropelos que ocorreram lá atrás. Não só por você, mas também por uma economia mundial que está doente também. A sociedade, de um modo geral, está doente. O dinheiro também, ele termina ficando nesse processo todo, servindo de alvo. O dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro é uma coisa maravilhosa, abençoada. Quem não sabe o que o dinheiro é ruim é quem não sabe que o dinheiro é bom, é quem não sabe administrar o dinheiro. Como bem colocou a doutora no início, nós deveremos na escola, já desde pequenos, termos educação financeira, para que a gente pudesse realmente saber administrar o dinheiro, saber administrar as nossas contas, pegar um caderninho, que eu me recordo do meu pai, um homem que teve pouco estudo, e era motorista de ônibus da CMTC em São Paulo, que tinha um caderninho que ele pegava e colocava conta de água, conta de luz, tudo bonitinho. Cada mês ele escrevia ali com a letra dele, sabe, garrafal, para poder deixar tudo em ordem. Então, se eu sou uma pessoa hoje nesse sentido honesta,
comigo em primeiro lugar, não é nem com as outras pessoas, é porque eu aprendi desde pequeno. E a gente aprende pelo exemplo de casa, na grande maioria das vezes. Eu tenho dignidade de entrar e sair de qualquer lugar justamente por isso. Porque dever não é problema para ninguém. Agora, é ruim quando a gente é mal pagador. Aí é uma outra história. É verdade. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora, aqui no nosso programa. Hoje tem mais pergunta, diretor? Obrigado, diretora. A doutora Viviane Colassino, que é sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes, Sociedade de Advogados, que está aqui em nosso programa, sempre que possível, que a agenda permite, às segundas-feiras, às terças-feiras, trazendo informação para o nosso telespectador a respeito do direito do consumidor. Se você tiver alguma dúvida, doutora, eu sei que você mandou, pode falar o Instagram, que é mais fácil. Pode, foi muito em cima, não deu tempo de trocar, desculpe. Não tem problema, imagina. Pode falar. O Instagram é @Viviane Colassino Advogada. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão de tema até para a gente conversar aqui nas próximas pautas, pode mandar lá no direct. Pode seguir ela lá no Instagram, Viviane Colassino Advogada. Viviane Colassino Advogada. Obrigado, fique com Deus, um beijo na alma, viu? Olha, era para eu ter passado o carnaval aí, mas não deu certo. Mas em breve a gente vai se ver, tá bom? Vai se conhecer pessoalmente. Opa, com certeza. Tudo de bom. Fábio, Beijo até terça. Tchau. Até, tchau. Olha a hora.